Olá, querido leitor. Seja muito bem-vindo a esta jornada literária que nos levará através dos tempos, onde as lições do passado ecoam profundamente em nossos corações contemporâneos. Hoje compartilho com você uma história que transcende épocas, uma narrativa sobre coragem silenciosa, dignidade inabalável e a força transformadora do amor verdadeiro. Uma história que nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança pode florescer nos lugares mais inesperados. Imagine uma mulher que carrega em seus olhos toda a dor do mundo, mas também toda a sua beleza. Uma alma que encontrou na simplicidade a grandeza e, no silêncio, a mais poderosa das vozes. Esta é uma história sobre como o amor pode curar até mesmo as feridas mais profundas da alma humana, ambientada no México de 1878, quando a honra valia mais que o ouro e o coração era o único tesouro verdadeiro. Antes de começarmos esta jornada juntos, me conte, de onde você está nos acompanhando neste momento? Deixe nos comentários a sua cidade. Adoro saber que nossa história viajará por diferentes lugares e tocará corações em cantos distintos do nosso Brasil. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like se esta narrativa tocar seu coração. Isso me ajuda muito a continuar trazendo estas histórias especiais para você. Mortumbusati, o silêncio de Esperanza Herrera. O sol de março derramava-se como mel dourado sobre os telhados vermelhos da hacienda Herrera, enquanto o vale de Iuzala despertava envolvido numa bruma matinal que cheirava a terra úmida e jasmins silvestres. Esperanza Herrera ajoelhou-se entre os canteiros de ervas medicinais, seus dedos delicados acariciando as folhas de hortelã que brilhavam com o orvalho. Aos 21 anos, possuía a beleza serena de quem aprendeu a encontrar palavras no silêncio, cabelos negros ondulados presos por um laço de veludo, olhos castanho-mel que guardavam segredos como cofres antigos, pele clara que parecia absorver a luz dourada da manhã. 13 anos haviam passado desde que sua voz se refugiara no mais profundo de sua alma, escondendo-se como uma criança assustada que teme o mundo exterior. O jardim murado era seu santuário, onde cultivava não apenas plantas, mas também sonhos que nunca ousara pronunciar. Cada erva tinha sua história, cada flor carregava uma memória. A lavanda que acalmava pesadelos, a camomila que suavizava angústias, o alecrim que despertava esperanças adormecidas. O som de cascos galopando sobre a estrada de terra quebrou a paz matinal como vidro estilhaçado. Esperança ergueu os olhos, uma sombra de inquietação cruzando seu rosto. Conhecia bem esse som. Era diferente do trotar calmo dos cavalos da hacienda, diferente das montarias dos trabalhadores rurais. Era selvagem, desesperado, como o coração de alguém fugindo de algo terrível. A poeira dourada ergueu-se no horizonte e, através dela, surgiu um homem cambaleando. Dom Sebastião Mendoza, comerciante de origem nobre, arrastava-se pela estrada com a camisa ensanguentada e o rosto marcado pelo desespero. Seus olhos verdes, normalmente penetrantes, agora vagavam desfocados, e suas mãos tremiam como folhas no vento de outono. Esperança correu até o portão de ferro forjado, seus pés descalços beijando a terra fria. Não hesitou quando o viu desabar junto às roseiras bravas que cresciam na entrada, simplesmente estendeu os braços e o amparou, sentindo o peso de sua dor física e emocional. O sangue em sua camisa contava histórias de violência que ela conhecia bem demais, despertando ecos de uma noite distante que preferia esquecer. Sem uma palavra, pois palavras eram um luxo que não possuía, Esperança guiou o estranho ferido através dos corredores de pedra da hacienda, passando pelos pátios internos onde as fontes murmuravam canções ancestrais. Suas mãos experientes no cuidado de criaturas feridas já avaliavam os ferimentos. Um corte profundo no braço direito, escoriações no rosto, sinais de que lutara bravamente contra seus atacantes. No quarto de hóspedes, com suas paredes caiadas e móveis de madeira escura, herdados de gerações passadas, ela o ajudou a deitar-se na cama de dossel. Sebastião murmurou palavras desconexas sobre bandoleiros, sobre ouro perdido, sobre uma diligência atacada na estrada. Esperança escutou cada palavra com a atenção de quem transformara a audição numa arte, registrando cada nuance de dor em sua voz rouca. Quando Dona Carmen Herrera, sua tia e governante da propriedade,
apareceu na soleira da porta com expressão severa e questionadora, Esperança simplesmente apontou para os ferimentos do homem. Não precisava de palavras para explicar que a compaixão não escolhe momentos convenientes. Simplesmente floresce quando mais necessária, como as flores silvestres que brotam entre as pedras. A noite caiu sobre a hacienda como um manto bordado de estrelas, e Esperança permaneceu velando o sono inquieto do estranho. Suas mãos trabalhavam com precisão silenciosa, preparando cataplasmas de ervas que aprendera com a velha curandeira do vale. Cada gesto carregava uma oração muda, cada toque era uma promessa de cura que transcendia as limitações da voz. Quando Sebastião abriu os olhos na madrugada, encontrou aquele rosto angelical inclinado sobre ele, e pela primeira vez em meses, sentiu que talvez ainda existisse bondade no mundo, uma descoberta que mudaria para sempre o destino de ambos. A manhã seguinte, chegou envolta numa neblina prateada que dançava entre os ciprestes centenários da hacienda Herrera. Sebastião despertou com o aroma de lavanda e alecrim flutuando pela janela entreaberta. Uma fragrância que parecia sussurrar promessas de cura para feridas que iam além da carne. Suas costelas doíam como lembretes insistentes do ataque dos bandoleiros, mas algo diferente pulsava em seu peito. Uma sensação estranha que não conseguia nomear. Esperança apareceu na porta como uma aparição matinal, carregando uma bandeja de porcelana pintada com flores azuis. Não fez ruído ao entrar, seus pés descalços deslizando sobre o piso de ladrilhos como penas sobre água. Sebastião observou-a aproximar-se da cômoda de jacarandá, onde depositou uma infusão fumegante que cheirava a camomila e mel silvestre. — Quem é você? Perguntou ele, sua voz ainda rouca da dor. — Como se chama? Esperança virou-se lentamente, e Sebastião viu algo extraordinário acontecer. Ela apontou para si mesma, depois para uma aquarela pendurada na parede que retratava uma paisagem dourada ao pôr do sol. Seus lábios se moveram silenciosamente, como se estivesse pronunciando uma palavra que só ela podia ouvir. Então, com gestos delicados como o voo de uma borboleta, ela apontou para o horizonte através da janela, onde o sol começava a pintar o vale com tons de esperança. — Esperança, ele murmurou compreendendo. Seu nome é Esperança. Ela sorriu. O primeiro sorriso genuíno que Sebastião vira em meses de viagem solitária. Era um sorriso que carregava o peso de silêncios compartilhados e a leveza de quem encontrara alguém disposto a escutar além das palavras. Durante os dias que se seguiram, estabeleceu-se entre eles uma linguagem única, tecida com olhares e gestos que dispensavam a necessidade de sons. Esperança cuidava de seus ferimentos com a dedicação de quem compreende que curar é um ato sagrado. Suas mãos, pequenas e experientes, preparavam ungüentos com ervas colhidas ao nascer do sol, quando as plantas ainda guardavam a força da noite e as promessas do dia. Foi numa tarde dourada, quando Sebastião já conseguia caminhar apoiado numa bengala de bambu, que ela o conduziu ao seu jardim secreto. Localizado nos fundos da hacienda, cercado por muros de pedra cobertos de era um universo à parte, onde cada canteiro contava uma história diferente. Sebastião maravilhou-se com a organização quase científica das plantas, ervas medicinais de um lado, flores aromáticas do outro, e no centro, um pequeno laboratório natural onde Esperança secava folhas e preparava seus remédios. — É extraordinário, disse ele, tocando delicadamente uma muda de calêndula. — Como aprendeu tudo isso? Esperança conduziu-o até um banco de pedra sob uma pérgola coberta de jasmins, onde havia uma cesta de vime cheia de cadernos encadernados em couro. Abriu um deles, revelando páginas cobertas de desenhos botânicos feitos com tinta nanquim e aquarela. Cada planta estava ilustrada com precisão científica, acompanhada de anotações em caligrafia feminina e delicada. Sebastião compreendeu que aqueles cadernos eram mais que manuais de botânica. Eram diários de uma alma que aprendera a expressar-se através da arte e da ciência natural. Página após página, via não apenas conhecimento, mas paixão, curiosidade, uma sede de compreender os mistérios da vida que brotava da terra. — Posso ajudá-la? Perguntou ele, apontando para uma pilha de ervas recém-colhidas que precisavam ser catalogadas. O rosto de Esperança iluminou-se com uma alegria tão pura que Sebastião sentiu seu coração acelerar. Ela acenou vigorosamente, depois correu até um armário rústico de onde retirou papel,
tinta e penas de escrever. Juntos, passaram a tarde organizando o conhecimento botânico dela, ele anotando as propriedades medicinais que ela demonstrava através de gestos e desenhos improvisados. Quando o sol começou a declinar, pintando o jardim com tons de âmbar e rosa, Sebastião percebeu que não pensara uma única vez em sua humilhação passada, na traição de Isabela, nas dívidas que o perseguiam. Pela primeira vez em meses, sentira-se útil, valorizado, parte de algo maior que sua própria dor. Esperança, por sua vez, descobrira algo igualmente extraordinário, que o silêncio não precisava ser solidão. Na presença daquele homem de olhos verdes e mãos gentis, suas cicatrizes emocionais pareciam menos profundas, como se a companhia respeitosa pudesse ser o primeiro passo em direção à cura que sempre buscara, mas nunca soubera como encontrar. Quando a primeira estrela cintilou no céu violeta, ambos souberam que algo precioso começara a florescer entre eles, delicado como as pétalas de jasmim, mas forte como as raízes centenárias dos carvalhos que protegiam a hacienda. Uma semana havia passado desde a chegada de Sebastião à hacienda Herrera, e o vale de Iussala parecia ter recuperado sua paz ancestral. As feridas do corpo cicatrizavam rapidamente sob os cuidados de Esperança, mas as feridas da alma revelavam-se mais complexas, exigindo um tipo diferente de medicina, aquela que só o tempo e a confiança podem oferecer. Naquela noite de lua crescente, o ar carregava o perfume embriagante das damas da noite que floresciam nos muros da hacienda. Sebastião encontrou Esperança sentada na pérgola de jasmins, seus dedos trabalhando delicadamente, numa coroa de flores silvestres. A luz prateada da lua banhava seus cabelos negros, criando reflexos que pareciam fios de prata tecidos por fadas. Esperança, disse ele, aproximando-se devagar para não assustá-la. Posso me sentar? Ela fez um gesto gracioso em direção ao banco de pedra, seus olhos castanho-mel brilhando com uma curiosidade que ele aprendera a reconhecer. Durante aqueles dias de convivência silenciosa, desenvolvera uma sensibilidade especial para ler as nuances de sua expressão. Cada arqueada de sobrancelha, cada movimento dos lábios, cada inclinação da cabeça carregava significados que dispensavam palavras. Há algo que preciso lhe contar, começou ele, sua voz carregando o peso de confissões há muito guardadas. Sobre minha chegada aqui, sobre quem eu realmente sou. Esperança parou de trançar as flores e voltou toda a sua atenção para ele. Sebastião sentiu-se momentaneamente perdido na profundeza daqueles olhos, que pareciam ver através das máscaras que os homens usam para esconder suas vulnerabilidades. Eu não sou apenas um comerciante de passagem atacado por bandoleiros, continuou, as palavras saindo como água de uma represa que finalmente se rompe. Sou Dom Sebastião Mendoza, ou era, até 3 meses atrás, possuía terras em Guadalajara, negócios prósperos, uma posição respeitada na sociedade. O vento noturno sussurrou entre as folhas dos ciprestes, carregando consigo o aroma de rosas bravas e terra úmida. Esperança inclinou-se ligeiramente para a frente, seus olhos fixos no rosto dele, oferecendo sem palavras o apoio que ele tanto necessitava para continuar. Estava prometido em casamento com Isabela Vázquez, filha de uma família nobre de sangue espanhol puro. O casamento havia sido arranjado pelos nossos pais quando éramos ainda crianças, mas com o tempo eu aprendi a amá-la, ou pelo menos pensei que amava. Sebastião parou, suas mãos tremendo ligeiramente. Na véspera do casamento, ela fugiu com um oficial francês, levando consigo não apenas meu coração, mas também o dote que eu havia antecipado aos seus pais. Esperança estendeu a mão e tocou levemente o braço dele, um gesto tão terno que Sebastião sentiu lágrimas picar em seus olhos. Não era apenas consolo, era compreensão pura, o tipo de empatia que só quem conhece a dor profunda pode oferecer. A humilhação foi devastadora, continuou ele, sua voz quase um sussurro. Perdi não apenas a prometida, mas também a reputação, os negócios, a confiança dos sócios. Os credores começaram a cobrar dívidas, as famílias nobres fecharam-me suas portas. Em poucos meses passei de homem respeitado a pária social. O silêncio que se seguiu não foi constrangedor, mas sim curativo. Esperança permanecia imóvel, suas mãos agora entrelaçadas às dele, oferecendo através do toque
a força que as palavras não poderiam transmitir. Sebastião olhou para aqueles dedos delicados, mãos que conheciam o poder da cura, que transformavam plantas simples em remédios poderosos, que criavam beleza onde outros viam apenas terra comum. Vendi tudo o que restava e comecei a viajar como comerciante itinerante, tentando reconstruir minha vida longe dos olhares julgadores, disse ele. Foi durante uma dessas viagens que os bandoleiros me atacaram. Perdi a mercadoria, o cavalo, quase perdi a vida. Quando cheguei aqui, não era apenas meu corpo que estava ferido, era minha alma. Esperança soltou suas mãos por um momento e levantou-se graciosamente. Sebastião observou-a caminhar até uma roseira próxima, de onde colheu uma rosa branca ainda fechada. Voltou e a ofereceu a ele, seus olhos transmitindo uma mensagem clara. Assim como aquela rosa precisava de tempo para abrir e revelar sua beleza, as feridas do coração também precisavam de paciência para cicatrizar. Você entende, não é? Murmurou ele, aceitando a flor. Entende o que é carregar cicatrizes invisíveis. Esperança assentiu lentamente. Depois apontou para si mesma e fez um gesto que abrangia toda a hacienda. Sebastião compreendeu que ela também carregava seus próprios segredos, suas próprias dores, e que aquele lugar era tanto seu refúgio quanto o jardim era seu meio de expressão. Naquela noite, sob o manto estrelado que cobria o vale de Usala, 2 corações feridos descobriram que a verdadeira cura começa quando alguém está disposto a mostrar suas cicatrizes sem vergonha e encontra alguém disposto a amá-las, não apesar delas, mas através delas. Quando finalmente se separaram para dormir, ambos levavam consigo a sensação de que algo fundamental havia mudado, não apenas a vulnerabilidade compartilhada, mas a certeza de que não estavam mais sozinhos em suas jornadas de reconstrução. A capela da Hacienda Herrera erguia-se no extremo norte da propriedade como uma sentinela de pedra que guardava as orações e segredos de gerações passadas. Suas paredes de cal branca, adornadas com afrescos desbotados de santos e anjos, exalavam um aroma de incenso antigo e velas de cera de abelha que Esperança acendia todas as manhãs em memória de seus pais. Sebastião descobriu o local numa tarde chuvosa, quando procurava refúgio para ler alguns livros de botânica que encontrara na biblioteca da hacienda. A chuva tamborilava no telhado de telhas vermelhas como dedos impacientes, criando uma sinfonia melancólica que combinava perfeitamente com seu estado de espírito contemplativo. Foi ao se ajoelhar num dos bancos de madeira escura, polida pelo toque de incontáveis fiéis, que notou algo inusual. Uma das tábuas do piso rangia de forma diferente sob seus pés, como se houvesse um espaço vazio por baixo. Movido pela curiosidade que costumava guiá-lo em suas descobertas comerciais, ajoelhou-se e examinou mais de perto. Ali, entre as pedras do altar, encontrou uma pequena cavidade disfarçada que guardava um baú de madeira entalhada, não maior que um livro de orações. Suas mãos tremeram ao abri-lo, pois compreendia instintivamente que estava prestes a tocar segredos que alguém julgara importantes o suficiente para esconder em solo sagrado. O baú continha 3 itens: um rosário de pérolas negras, uma miniatura pintada de um casal elegante e um diário encadernado em couro cor de vinho, com as iniciais MH gravadas em ouro desbotado. Sebastião reconheceu imediatamente os traços de Esperança na mulher da miniatura. Os mesmos olhos amendoados, o mesmo formato delicado do rosto, a mesma expressão serena que parecia guardar mistérios. Com reverência quase religiosa, abriu o diário. As páginas amareladas pelo tempo revelaram a caligrafia feminina e elegante de Maria Herrera, mãe de Esperança. As primeiras entradas datavam de 1833, ano do casamento da jovem senhora com Dom Fernando Herrera, e relatavam a felicidade de uma noiva apaixonada descobrindo os encantos da vida na hacienda. Mas foi ao chegar nas entradas de 1841 que Sebastião sentiu o sangue gelar em suas veias. A letra, antes firme e alegre, tornara-se trêmula, desesperada. 15 de março, 1841. Fernando recebeu ameaças novamente. Dizem que conhecem nossa rota para a cidade, que sabem sobre o ouro que transportamos para o banco. Meu coração está apertado de medo, mas Fernando insiste que não podemos mostrar fraqueza diante dos bandoleiros que infestam estas terras. 20 de março, 1841.
Hoje partimos para a Vila de Los Santos. Esperança implora para vir conosco. Aos 8 anos, já demonstra uma coragem que me assusta e me orgulha. Decidi deixá-la com Carmen, pois algo em meu coração sussurra perigos que não consigo nomear. 22 de março, 1841. A entrada final estava escrita com letra apressada, quase ilegível. Emboscada na estrada dos ciprestes. Fernando está ferido. Os bandoleiros nos cercaram. Consegui esconder este diário na carruagem, mas temo que seja tarde demais. Se alguém encontrar estas palavras, por favor, cuidem de nossa Esperança. Digam-lhe que a amamos mais que a própria vida, que cada sacrifício vale a pena se ela puder crescer segura e feliz. Digam-lhe que as lágrimas são sementes de força e que do solo mais escuro nascem as flores mais belas. As mãos de Sebastián tremiam tanto que quase deixou o diário cair. Compreendeu com clareza devastadora por que Esperança escolhera o silêncio. Aos 8 anos, perdera os pais da forma mais violenta possível, presenciando, talvez, o que nenhuma criança deveria ver. O mutismo não era apenas trauma, era proteção, uma forma de nunca mais ter que descrever horrores que ultrapassavam a capacidade humana de compreensão. Quando Esperança entrou na capela para suas orações vespertinas, encontrou Sebastián ajoelhado diante do altar, o diário aberto em suas mãos, e lágrimas silenciosas rolando por seu rosto. Ela parou na soleira, compreendendo instantaneamente o que acontecera. Por um momento, o tempo pareceu suspenso entre eles. Então, com passos lentos e deliberados, Esperança aproximou-se e ajoelhou-se ao lado dele. Seus olhos encontraram os dele, e naquele olhar, Sebastián viu não apenas a confirmação de suas suspeitas, mas algo mais profundo, a gratidão silenciosa de alguém que finalmente fora compreendida em sua dor mais íntima. Ele fechou o diário com cuidado reverente e o devolveu às mãos dela. Esperança segurou-o contra o peito por um momento, depois o colocou de volta no baú secreto. Quando se voltou para Sebastián, seus olhos estavam secos, mas brilhavam com uma intensidade nova, como se compartilhar aquele segredo, mesmo sem palavras, tivesse liberado algo que há muito tempo estava aprisionado em sua alma. Naquela noite, à luz de velas que dançavam nas correntes de ar da capela antiga, 2 corações marcados pela perda descobriram que a compreensão mútua pode ser mais poderosa que 1000 promessas faladas, e que alguns vínculos se formam não através das palavras que dizemos, mas dos silêncios que escolhemos compartilhar. As primeiras chuvas de abril chegaram ao vale de Usala, carregadas de eletricidade e presságios. Dona Carmen Herrera observava da varanda principal da hacienda as nuvens escuras se acumularem no horizonte, enquanto seus dedos nervosos enrolavam e desenrolavam o rosário de ônix que pertencera à sua falecida cunhada. Aos 54 anos, havia aprendido a ler os sinais, não apenas do tempo, mas também dos corações humanos. Durante as 3 semanas de convalescença de Dom Sebastián, ela observara com crescente inquietação o florescimento de algo perigoso entre ele e sua querida sobrinha. Via nos olhares trocados entre eles uma linguagem íntima que dispensava palavras, nos gestos cuidadosos uma ternura que ultrapassava a cortesia social. E temia, com toda a sabedoria amarga de quem renunciara ao amor na juventude, que Esperança estivesse caminhando em direção a uma desilusão que poderia destruir para sempre o frágil equilíbrio que tanto custara a construir. Naquela tarde tempestuosa, quando os primeiros trovões ecoaram entre as montanhas, Carmen decidiu que chegara o momento de agir. Encontrou Sebastián na biblioteca, debruçado sobre mapas antigos da região, aparentemente absorto em estudos geográficos. A luz dourada das velas de sebo criava sombras dançantes em seu rosto, acentuando a melancolia que sempre carregava nos olhos verdes. Dom Sebastián, disse ela, fechando a porta atrás de si, com um som que ecoou pela sala como uma sentença. Precisamos conversar. Ele ergueu os olhos dos mapas, e Carmen notou como seu semblante se alterou instantaneamente, a expressão relaxada dando lugar a uma tensão defensiva que ela conhecia bem. Era a postura de um homem que aprendera a esperar o pior das conversas sérias. Dona Carmen, respondeu ele, levantando-se respeitosamente, é sempre uma honra falar com a senhora. Dispensemos as cortesias, cortou ela, aproximando-se da mesa onde ele trabalhava. Vim falar sobre Esperança. O nome da jovem pairou no ar entre eles como uma confissão não pronunciada.
Sebastião manteve a compostura, mas Carmen percebeu o enrijecimento quase imperceptível de seus ombros, a forma como seus dedos se crisparam sobre o mapa. Sua sobrinha tem sido extraordinariamente gentil comigo, disse ele cuidadosamente. Devo minha recuperação aos seus cuidados. E eu devo o bem-estar dela à prudência que aprendi com os anos, replicou Carmen, sua voz carregando toda a autoridade de quem comandara a hacienda por décadas. Vejo como vocês se olham, Dom Sebastião. Vejo a intimidade que se desenvolveu entre vocês nestas semanas. Sebastião abriu a boca para protestar, mas ela ergueu a mão, silenciando-o. Não me insulte negando o óbvio, continuou ela. Sou mulher, já fui jovem, reconheço os sinais do amor nascente, mas também sou guardiã de esperança, e é meu dever protegê-la de complicações desnecessárias. Complicações. A palavra saiu mais áspera do que Sebastião pretendia, revelando feridas ainda não cicatrizadas. Carmen caminhou até a janela, observando as primeiras gotas de chuva escorrendo pelo vidro como lágrimas. Investiguei sua situação, Dom Sebastião. Não foi difícil obter informações sobre a ruína financeira, a humilhação pública, as dívidas que ainda o perseguem. Sebastião sentiu o sangue subir ao rosto, mas forçou-se a manter a dignidade. É o que descobriu exatamente. Que é um homem bom, honrado, mas sem recursos para sustentar uma esposa, muito menos uma propriedade como esta. Carmen voltou-se para encará-lo, seus olhos escuros brilhando com uma determinação que não admitia contestação. Esperança não é apenas uma jovem qualquer, é herdeira da hacienda Herrera, responsável por terras que alimentam centenas de famílias, por tradições que remontam a gerações. Acredita que estou aqui por interesse material? A voz de Sebastião tremeu de indignação contida. Acredito que é um homem desesperado, que pode estar confundindo gratidão com amor, proteção com paixão. Carmen aproximou-se dele, sua expressão suavizando ligeiramente. E acredito que Esperança, na sua inocência e isolamento, pode estar confundindo compaixão com devoção verdadeira. O trovão seguinte foi tão forte que fez as vidraças tremeram, como se o próprio céu protestasse contra as palavras pronunciadas naquela sala. Sebastião afastou-se da mesa, caminhando até a estante de livros como se procurasse apoio nos volumes encadernados em couro. O que espera que eu faça? Perguntou ele finalmente. Que parta, disse Carmen simplesmente. Amanhã, quando a tempestade passar, seus ferimentos estão curados, suas forças recuperadas. Já é tempo de seguir sua jornada. E se eu me recusar? Carmen suspirou, e por um momento toda a sua severidade deu lugar a algo mais vulnerável, o cansaço de quem carregara sozinha o peso de decisões difíceis por anos demais. Então terei que tomar medidas mais drásticas, disse ela, e nem eu nem você desejaremos as consequências. A ameaça, velada mas clara, pairou entre eles como a tempestade que se aproximava. Sebastião compreendeu que não se tratava apenas de uma tia protetora, mas de uma mulher que aprendera que o amor, por mais genuíno que seja, nem sempre é suficiente para vencer as realidades práticas da vida. Quando finalmente falou, sua voz carregava toda a resignação de um homem que reconhecia a verdade dolorosa por trás das palavras duras. Partirei ao amanhecer, disse ele, mas saiba, Dona Carmen, que jamais esquecerei a bondade que encontrei nesta casa e que levaria comigo apenas boas memórias de sua sobrinha. Carmen assentiu, mas quando se voltou para deixar a biblioteca, Sebastião viu algo brilhar em seus olhos. Talvez lágrimas não derramadas, talvez o reflexo de sua própria dor refletida na decisão que acabara de tomar. Naquela noite, enquanto a tempestade fustigava as janelas da hacienda e o vento uivava entre os ciprestes como almas penadas, Sebastião empacotou seus poucos pertences com o coração pesado. Sabia que partir era a decisão certa, a única decisão honorável. Mas isso não diminuía a dor de deixar para trás a primeira paz verdadeira que conhecera em meses. O amanhecer chegou lavado e límpido após a tempestade da noite anterior, mas, para a Esperança, o mundo parecia ter perdido suas cores. Do terraço de seu quarto, observara Sebastião partir ao nascer do sol, sua silhueta solitária desaparecendo pela estrada empoeirada, como um sonho que se desfaz com a luz do dia. Dona Carmen batera à sua porta pouco antes do alvorecer, explicando com palavras cuidadosamente escolhidas que Dom Sebastião precisara partir para resolver assuntos urgentes de negócios.
Mas Esperança lera a verdade nos olhos evasivos de sua tia, na tensão de seus ombros, no modo como suas mãos tremiam imperceptivelmente ao falar. Nas semanas que se seguiram, a hacienda Herrera pareceu envolta numa melancolia palpável, que se estendia desde os corredores de pedra até os jardins outrora florescentes. Esperança ainda cumpria suas rotinas diárias, as orações matinais na capela, o cuidado com as ervas medicinais, as caminhadas silenciosas pelos pátios internos, mas havia perdido a graça natural que costumava caracterizar seus movimentos. O jardim secreto, que florescera sob seus cuidados amorosos, começou a definhar de forma misteriosa. As rosas perderam o viço, as ervas aromáticas murcharam sem razão aparente, e até mesmo as plantas mais resistentes pareciam consumir-se numa tristeza inexplicável. Era como se a própria terra sentisse a ausência daquele que havia trazido nova vida ao santuário verde de Esperança. Carmen observava o declínio de sua sobrinha com crescente inquietação. A jovem emagrecera, suas faces perdendo o rubor saudável que sempre tivera. Passava horas na torre mais alta da hacienda, observando a estrada que serpenteava entre as colinas, seus olhos castanho-mel fixos no horizonte, como se pudesse, pela força da vontade, fazer surgir a figura familiar de um cavaleiro solitário. Mija, disse Carmen numa tarde, encontrando Esperança ajoelhada entre os canteiros murchos. Você precisa comer. Não pode continuar assim. Esperança ergueu os olhos, e Carmen sentiu o coração apertar ao ver a profundidade da dor refletida naquele olhar. Não era apenas saudade, era a dor de quem compreendeu que a felicidade, quando finalmente encontrada, pode ser arrancada sem explicações nem despedidas adequadas. A jovem apontou para uma roseira que havia plantado na semana da chegada de Sebastián. As rosas brancas que floresceram exuberantes durante sua permanência agora pendiam murchas e amareladas, como se recusassem a viver num mundo onde seu jardineiro havia partido. As plantas sentem nossa dor, murmurou Carmen, ajoelhando-se ao lado da sobrinha. Sempre foi assim nesta família. Sua mãe dizia que as flores eram espelhos da alma. Esperança tocou delicadamente uma pétala murcha e Carmen viu uma lágrima solitária escorrer por sua face. Foi a primeira vez em anos que vira a sobrinha chorar, e a visão partiu-lhe o coração como vidro estilhaçado. Naquela noite, sozinha em seu quarto, Carmen enfrentou o peso de sua decisão. Caminhava de um lado ao outro sobre o tapete persa herdado de sua sogra, suas mãos entrelaçadas numa oração desesperada por sabedoria. Havia agido para proteger Esperança, mas e se sua proteção estivesse causando exatamente o sofrimento que tentara evitar? Lembrou-se de sua própria juventude, quando renunciara ao amor de Padre Miguel por considerá-lo pecaminoso e impossível. Quantas noites passara choraando sobre o rosário, questionando se Deus realmente aprovaria um sacrifício que causava tanta dor. E agora, décadas depois, via a mesma tristeza refletida nos olhos de Esperança, multiplicada pela dolorosa consciência de que talvez estivesse repetindo os erros do passado. O jardim continuou a murchar, espelhando a alma de sua cuidadora. As ervas medicinais perderam suas propriedades curativas. As flores aromáticas não mais perfumavam o ar matinal, e até mesmo as plantas mais resistentes pareciam suspirar de tristeza ao vento que soprava entre os muros de pedra. Esperança passou a passar ainda mais tempo na capela, ajoelhada diante da imagem de Nossa Senhora das Dores, como se buscasse nas feições serenas da santa a força para suportar seu próprio sofrimento. Suas orações eram mudas como sempre, mas Carmen imaginava que pedisse não pela volta de Sebastián, mas pela capacidade de compreender por que o destino lhe oferecera um vislumbre de felicidade apenas para arrancá-lo tão cruelmente. Foi durante uma dessas vigílias noturnas que Esperança tomou uma decisão que mudaria para sempre o curso de sua história silenciosa. A lua minguante lançava sombras prateadas sobre os ladrilhos frios da capela, quando Esperança descobriu, entre os pertences pessoais de sua tia guardados numa arca antiga, um maço de cartas amareladas pelo tempo. Envoltas numa fita de seda desbotada, exalavam ainda o aroma tênue de água de rosas e lágrimas secas. Com as mãos tremendo de curiosidade e receio, abriu a primeira carta, reconhecendo imediatamente a caligrafia masculina e elegante que havia visto nos registros paroquiais. Era de Padre Miguel Santander,
pároco da igreja de San Rafael, e datava de 25 anos atrás. Querida Carmen, cada manhã ao celebrar a missa, meus olhos procuram o seu rosto entre os fiéis, e cada tarde ao caminhar pelos jardins da igreja, imagino você entre as roseiras. Sei que nosso amor é impossível aos olhos do mundo, mas será também impossível aos olhos de Deus, que criou nossos corações para baterem em uníssono. Esperança sentiu o coração acelerar. Nunca imaginara que sua tia, sempre tão severa e controlada, tivesse vivido uma paixão tão intensa. Continuou lendo, descobrindo uma correspondência secreta que se estendera por meses, cheia de declarações ardentes e questionamentos dolorosos sobre duty, amor e sacrifício. As cartas de Carmen, escritas numa caligrafia que se tornava cada vez mais irregular conforme a angústia crescia, revelavam uma mulher dilacerada entre o desejo e as convenções sociais. Miguel, meu amado, acordo todas as noites sonhando com uma vida impossível, onde poderíamos caminhar de mãos dadas sob o sol, onde eu poderia cuidar de você sem pecado, onde nosso amor poderia florescer à luz do dia. Mas a cada manhã, a realidade me lembra que sou uma herrera, que tenho responsabilidades para com minha família, e você tem votos sagrados que não podem ser quebrados. A última carta do maço, datada de dezembro de 1825, continha a despedida final. Miguel, decidimos que devemos nos afastar. Nosso amor, por mais puro que seja, não pode florescer num jardim de culpa e sacrifício. Guardarei você em meu coração, como se guarda uma rosa prensada entre as páginas de um livro, bela para sempre, mas sem vida. Que Deus nos perdoe por amarmos onde não devíamos e que nos dê força para viver com as consequências de nossa renúncia. Esperança fechou as cartas com lágrimas correndo livremente por seu rosto. Compreendeu com clareza dolorosa que sua tia repetira com ela o mesmo padrão de sacrifício que devastara sua própria juventude. Carmen afastara Sebastián não por crueldade, mas por medo. Medo de que o amor trouxesse sofrimento, medo de que a paixão levasse à ruína, medo de repetir sua própria história de dor. Naquela noite, iluminada apenas pela luz vacilante de uma vela de cera de abelha, Esperança tomou papel e tinta e começou a escrever. Suas mãos, há tanto tempo acostumadas apenas aos gestos silenciosos, tremiam ao formar cada palavra, mas ela persistiu, derramando no papel tudo o que não conseguira expressar com sua voz perdida. Querida tia Carmen, encontrei suas cartas na arca da capela, e através delas descobri a mulher que existe por trás da guardiã severa, que conheci toda a minha vida. Vi sua dor, sua renúncia, o preço terrível que pagou por colocar o dever acima do coração. Compreendo agora por que afastou Dom Sebastián. Agiu por amor, tentando me poupar do sofrimento que conheceu tão intimamente. Mas, minha querida tia, não seria justamente por conhecer essa dor que deveria me ajudar a evitá-la, em vez de perpetuá-la? Você renunciou ao amor e passou 25 anos carregando o peso dessa escolha. Vejo em seus olhos a saudade que nunca se apagou, a pergunta constante sobre como teria sido diferente se tivesse escolhido o coração em vez do medo. Não quero repetir sua história. Não quero passar o resto da vida imaginando o que poderia ter sido, cuidando de um jardim que murcha porque meu coração se recusa a florescer longe daquele que aprendeu a amar. Dom Sebastián pode não ter riquezas materiais, mas possui algo muito mais valioso, a capacidade de ver além do meu silêncio, de encontrar beleza na minha diferença, de me amar não apesar de quem sou, mas exatamente por quem sou. Se há uma lição que aprendi com suas cartas, é que o amor verdadeiro é raro demais para ser desperdiçado por medo do sofrimento. O sofrimento virá de qualquer forma, através da perda ou através da renúncia. Mas apenas o amor verdadeiro pode nos dar a força para enfrentá-lo. Peço-lhe, com todo o carinho que sinto por você, que não me faça pagar o preço de suas próprias escolhas. Permita-me tentar construir uma felicidade que talvez cure não apenas meu coração, mas também o seu, ao ver que o amor pode vencer onde o medo dominou. Com todo o meu amor e compreensão, Esperança. Quando terminou de escrever, o sol já começava a dourar as montanhas no horizonte. Esperança dobrou a carta cuidadosamente, colocou-a sobre a cômoda do quarto de sua tia e voltou ao jardim murcho para aguardar uma resposta que poderia mudar para sempre o destino de ambas.
3 meses haviam passado desde a partida de Sebastião, e o outono começava a pintar as folhas dos carvalhos com tons de ouro e carmesim. Dona Carmen caminhava pelos corredores da hacienda com o coração mais leve do que se sentira em décadas, carregando nas mãos uma carta que chegara naquela manhã da cidade de Monterrey. A carta de Esperança, encontrada em seu quarto semanas atrás, havia operado uma transformação profunda na alma da mulher que por tanto tempo se refugiara na rigidez para esconder sua própria vulnerabilidade. Lê-la fora como olhar num espelho que refletia não apenas seus erros, mas também a possibilidade de redenção através da coragem de sua sobrinha. Encontrou Esperança no jardim, ajoelhada entre os canteiros que lentamente começavam a recuperar a vida sob seus cuidados renovados. A jovem ergueu os olhos quando ouviu os passos da tia, e Carmen viu neles uma maturidade nova, forjada através do sofrimento, mas temperada pela esperança. Mija, disse Carmen, estendendo-lhe a carta com mãos que tremiam de emoção. Chegou correspondência para você. Esperança reconheceu imediatamente a caligrafia no envelope, aquela mesma letra firme e elegante que havia visto nos mapas da biblioteca, nos registros botânicos que fizeram juntos. Seu coração disparou como um cavalo selvagem, mas forçou-se a abrir a carta com calma, temendo que a ansiedade pudesse destruir aquele momento frágil. Querida Esperança, lia a carta, escrevo-lhe de Monterrey, onde passei estes meses reconstruindo não apenas minha vida comercial, mas também minha alma. Cada dia longe da Hacienda Herrera foi uma prova de que alguns lugares e algumas pessoas deixam marcas que o tempo não consegue apagar. Estabeleci uma parceria com comerciantes locais especializados em ervas medicinais e plantas aromáticas. Meus conhecimentos de geografia comercial, combinados com a sabedoria botânica que aprendi observando seu trabalho, provaram ser valiosos. Não sou mais o homem arruinado que chegou à sua casa ferido e desesperado. Mas mais importante que a recuperação financeira foi a descoberta de que carrego comigo, aonde quer que vá, a lembrança de seus olhos compassivos, de suas mãos curadoras, da paz que encontrei em sua presença silenciosa. Compreendi que não é a voz que faz uma pessoa especial, mas a capacidade de ouvir verdadeiramente. E você ouve não apenas com os ouvidos, mas com o coração. Se me permitir, gostaria de voltar à Hacienda Herrera, não como um comerciante itinerante em busca de abrigo, mas como um homem que encontrou seu propósito e deseja compartilhá-lo com aquela que o inspirou. Trago comigo uma proposta que pode interessar não apenas a você, mas à prosperidade de toda a região. Aguardo sua resposta com a paciência de quem aprendeu que as coisas mais valiosas da vida merecem ser esperadas. Com toda a minha devoção, Sebastião. As mãos de Esperança tremiam tanto que Carmen teve que segurar a carta para que ela pudesse terminar de ler. Quando chegou ao fim, a jovem ergueu os olhos para sua tia e Carmen viu neles uma pergunta silenciosa, mas eloquente. Escreva para ele, disse Carmen suavemente. Diga-lhe que aguardamos sua volta. Esperança deixou escapar um som, não exatamente uma palavra, mas algo que poderia ter sido o início de um sussurro de voz que tentava despertar após anos de silêncio forçado. Carmen sentiu lágrimas brotarem em seus olhos ao perceber que talvez, apenas talvez, o amor verdadeiro tivesse o poder de curar feridas que ela julgara incuráveis. Naquela tarde, Esperança escreveu sua resposta numa caligrafia que dançava de alegria sobre o papel. Dom Sebastião, o jardim está florescendo novamente. As rosas brancas que plantei quando você chegou finalmente abriram suas pétalas, como se soubessem que você voltaria. Aguardamos você com o coração aberto e braços estendidos. Tia Carmen preparará o quarto de hóspedes, e eu prepararei minha alma para receber a felicidade que aprendi a merecer. Venha logo. Esperança. Uma semana depois, no final de uma tarde dourada de outono, um cavaleiro surgiu na estrada empoeirada que levava à Hacienda Herrera. Esperança o avistou primeiro da torre, e desta vez correu. Correu como nunca havia corrido, seus pés descalços voando sobre a terra, seu coração cantando uma música silenciosa de alegria pura. Quando Sebastião desmontou do cavalo e a viu correndo em sua direção, soube que havia tomado a decisão certa. Abriu os braços e, quando ela se jogou neles, sentiu que finalmente chegara em casa, não apenas à hacienda, mas ao lugar onde seu coração sempre pertencera. E foi naquele momento,
envolvida pelos braços do homem que aprendera a amar, que Esperança sussurrou sua primeira palavra em 13 anos. Voltaste. A voz era rouca pelo desuso, trêmula pela emoção, mas era sua voz, renascida através do amor, curada através da aceitação, restaurada através da coragem de abrir o coração, mesmo sabendo que ele poderia ser ferido novamente. A capela da Hacienda Herrera nunca havia visto uma cerimônia tão simples e ao mesmo tempo tão profundamente tocante. Enfeitada apenas com as flores do jardim secreto de Esperança, rosas brancas, jasmins e lavanda que perfumavam o ar matinal, recebia os poucos convidados que testemunhariam a união de duas almas que se encontraram na linguagem universal do silêncio e do amor. Padre Miguel Santander, agora um homem de cabelos prateados e olhos bondosos, veio especialmente da igreja de San Rafael para celebrar a cerimônia. Quando Dona Carmen o convidou, houve entre eles um momento de reconhecimento silencioso, não de paixão antiga, mas de paz com as escolhas feitas e a sabedoria conquistada através dos anos. Esperança caminhava pelo corredor da capela, vestida com o vestido de noiva de sua mãe, cuidadosamente alterado por suas próprias mãos. O tecido de seda marfim, bordado com pequenas flores em fios de prata, refletia a luz dourada das velas como estrelas capturadas em terra. Seus cabelos negros ondulados estavam soltos, enfeitados apenas com uma coroa de flores frescas que ela mesma havia tecido ao amanhecer. Sebastião aguardava junto ao altar, vestido com um terno simples mas elegante, seus olhos verdes fixos na mulher que transformara sua vida de formas que jamais imaginara possíveis. Quando seus olhares se encontraram, ambos souberam que aquele momento era mais que uma cerimônia. Era a consumação de uma jornada de cura e descoberta que os trouxera de suas respectivas solidões para uma união que transcendia palavras. Dearly beloved, começou o Padre Miguel em espanhol, sua voz carregando toda a solenidade do momento. Estamos aqui reunidos para testemunhar a união de dois corações que encontraram na compaixão o caminho para o amor verdadeiro. Durante toda a cerimônia, Esperança permaneceu em silêncio, respondendo às perguntas do padre com acenos graciosos da cabeça. Mas quando chegou o momento dos votos, algo extraordinário aconteceu. Sebastião falou primeiro, suas palavras ecoando pela capela como uma oração. Esperança, você me ensinou que a comunicação mais profunda acontece não através das palavras, mas através da compreensão do coração. Prometo ouvir não apenas sua voz quando ela escolher falar, mas também seus silêncios, seus gestos, seus sonhos ainda não pronunciados. Prometo ser seu companheiro na cura, seu parceiro na criação de um futuro onde ambos possamos florescer. Então, para surpresa de todos os presentes, Esperança abriu os lábios e falou. Sua voz, embora ainda frágil e hesitante, carregava a força de quem finalmente encontrou algo que valia a pena ser dito. Sebastião, disse ela, suas palavras como pétalas de rosa caindo no ar perfumado da capela. Você me devolveu a voz não porque me forçou a falar, mas porque me deu algo belo para dizer. Prometo dividir com você não apenas meu silêncio, mas também minhas palavras, quando elas vierem. Prometo crescer ao seu lado, como as plantas do nosso jardim, devagar, mas com raízes profundas. Não houve olhos secos na capela naquele momento. Até mesmo o Padre Miguel precisou pausar a cerimônia para se recompor, tocado pela profundidade da transformação que testemunhava. Após a troca de alianças simples de ouro, feitas pelo ferreiro local, os noivos caminharam juntos pelo corredor da capela sob uma chuva de pétalas de rosa lançadas por Dona Carmen. A celebração que se seguiu foi modesta mas alegre, com músicos locais tocando melodias tradicionais no pátio principal da hacienda. Naquela noite, quando os últimos convidados partiram e a lua cheia iluminou os jardins com sua luz prateada, Sebastião e Esperança caminharam de mãos dadas até o jardim secreto que havia sido o berço de seu amor. Ali, entre as roseiras que testemunharam seus primeiros encontros silenciosos, ela falou novamente, desta vez com mais confiança, sua voz ganhando força a cada palavra pronunciada. Sebastião, disse ela, parando junto à pérgola de jasmins onde ele havia compartilhado pela primeira vez sua história de dor, há algo que quero lhe contar. Sobre aquela noite, quando meus pais... Ele apertou suavemente sua mão, oferecendo através do toque
todo o apoio de que ela precisava para finalmente dar voz aos fantasmas que a assombravam há tantos anos. Eu os vi morrer, continuou ela, sua voz tremendo mas determinada. Estava escondida na carruagem quando os bandoleiros atacaram. Vi tudo, ouvi tudo, mas não consegui gritar, não consegui pedir ajuda. A culpa me roubou a voz. Você era apenas uma criança, murmurou Sebastião, envolvendo-a em seus braços. Não tinha como salvá-los. Sei disso agora, disse ela, aninhando-se contra seu peito. Sei porque você me ajudou a compreender que algumas feridas precisam ser aceitas antes de poderem ser curadas. E sei que minha voz voltou não para me punir com memórias dolorosas, mas para me permitir criar memórias novas e belas. Naquela noite, sob o manto estrelado que cobria o vale de Usala, 2 corações feridos completaram sua jornada de cura através do amor, e uma voz perdida encontrou finalmente seu caminho de volta ao mundo. O primeiro ano de casamento de Sebastião e Esperança transcorreu como uma sinfonia delicada, onde cada estação trouxe suas próprias melodias de crescimento e descoberta. A Hacienda Herrera transformou-se gradualmente num centro de atividade próspera, onde o conhecimento botânico de Esperança se casou harmoniosamente com o talento comercial de seu marido. A ideia surgiu numa manhã de primavera, quando Sebastião observava a Esperança preparar seus remédios tradicionais com a precisão de uma alquimista. Suas mãos delicadas, agora mais seguras e confiantes, mediam ervas secas e preparavam tinturas que eram procuradas por pessoas de toda a região. Esperança, disse ele, aproximando-se da mesa onde ela trabalhava. Você já pensou em expandir isso? Em compartilhar seu conhecimento com outras mulheres? Ela ergueu os olhos do almofariz, onde triturava sementes de funcho, sua expressão curiosa, mas hesitante. Nos meses desde o casamento, sua voz havia se fortalecido consideravelmente, mas ela ainda escolhia suas palavras com cuidado, como quem degusta um vinho fino. Como assim? Perguntou, sua voz carregando o sotaque musical que ele aprendera a amar. Poderíamos estabelecer uma escola, explicou Sebastião, sentando-se ao lado dela. Um lugar onde você ensinasse outras mulheres a arte da medicina natural. Conheço comerciantes que pagariam bem por ervas medicinais de qualidade, preparadas por mãos experientes. Os olhos de Esperança brilharam com uma luz que ele reconheceu como o despertar de um sonho que ela nem sabia que carregava. Durante semanas, discutiram os detalhes do projeto, planejando cada aspecto com o cuidado de jardineiros, preparando um novo canteiro. A primeira aluna foi Maria Helena, uma jovem viúva da vila próxima que chegou à hacienda carregando um bebê nos braços e o desespero nos olhos. Seu marido havia morrido numa epidemia de febre, deixando-a sem recursos para sustentar a criança. Esperança acolheu-a não apenas como aprendiz, mas como irmã de destino. As plantas, disse Esperança numa tarde, ensinando Maria Helena a identificar diferentes espécies de hortelã, são como as pessoas. Cada uma tem sua personalidade, suas necessidades específicas. Algumas preferem sol, outras sombra. Algumas gostam de terra úmida, outras de solo seco. O segredo é aprender a ouvir o que elas precisam. Gradualmente, outras mulheres começaram a chegar. Rosa, uma índia anciã que conhecia os segredos das plantas nativas dos montes. Dolores, filha de imigrantes que trouxe consigo o conhecimento das ervas europeias. Carmen Maria, uma jovem mestiça que possuía mãos douradas para o cultivo. O jardim secreto de Esperança expandiu-se, transformando-se numa verdadeira universidade a céu aberto. Novos canteiros foram criados, cada um dedicado a um tipo diferente de planta medicinal. Sebastião construiu estufas pequenas para proteger as espécies mais delicadas e instalou um sistema de irrigação que trouxe água fresca das montanhas. Dona Carmen, inicialmente cética sobre a invasão de estranhos em sua hacienda ordenada, logo se viu cativada pela energia renovada que as mulheres trouxeram ao lugar. Ela mesma começou a aprender, descobrindo talentos que não sabia possuir para o preparo de pomadas e ungüentos. Mija, disse ela numa tarde, observando Esperança dirigir uma aula sobre as propriedades anti-inflamatórias da calêndula. Sua mãe estaria orgulhosa. Ela sempre disse que o conhecimento feminino era sagrado demais para ser guardado apenas para si. O Centro de Ervas Medicinais da Hacienda Herrera
logo se tornou famoso em toda a região. Comerciantes vinham de cidades distantes para comprar os preparados, que eram conhecidos não apenas pela qualidade, mas também pela energia curativa que pareciam carregar, como se o amor e o cuidado com que eram feitos intensificassem suas propriedades terapêuticas. Sebastião estabeleceu rotas comerciais que levavam os produtos até cidades grandes como Guadalajara e Cidade do México. Seus lucros permitiram não apenas a prosperidade da hacienda, mas também o pagamento de salários dignos para as mulheres que trabalhavam no centro, dando-lhes independência econômica que muitas nunca haviam sonhado possuir. No final daquele primeiro ano, quando o outono pintou novamente as folhas dos carvalhos com tons dourados, Esperança descobriu que carregava em seu ventre o primeiro fruto de sua união com Sebastião. A notícia espalhou-se pela hacienda como perfume de jasmim, trazendo uma alegria renovada a todos que haviam testemunhado a jornada de cura e crescimento daquela mulher extraordinária. "Será um menino", disse Sebastião numa noite, acariciando delicadamente o ventre ainda discreto de sua esposa. "Posso sentir sua força." "Felipe", murmurou Esperança, seu rosto irradiando uma serenidade maternal que a tornava ainda mais bela. "Se for menino, chamaremos Felipe, como meu pai." Naquela noite, adormeceram embalados pelos sons da hacienda próspera, o murmúrio das fontes nos pátios internos, o sussurro do vento entre as folhas dos ciprestes e o aroma suave das ervas medicinais que perfumavam o ar noturno como promessas de cura e renovação. O inverno de 1842 trouxe ao vale de Iuzala não apenas as chuvas abundantes que nutriram a terra, mas também a chegada do pequeno Felipe Mendoza Herrera. O bebê nasceu numa manhã de neblina dourada, quando os jasmins de inverno começavam a abrir suas primeiras flores, como se a própria natureza celebrasse sua chegada ao mundo. Esperança segurou o filho nos braços pela primeira vez, com lágrimas de alegria escorrendo por seu rosto. O bebê tinha os olhos verdes do pai, mas o formato delicado do rosto que caracterizava as mulheres da família Herrera. Quando ele abriu os pequenos punhos e segurou seu dedo com força surpreendente, ela soube que aquela criança carregaria em si a força de gerações passadas e a promessa de um futuro melhor. "É perfeito", murmurou Sebastião, ajoelhando-se ao lado da cama onde Esperança repousava. "Nosso pequeno milagre." Dona Carmen, que havia assistido ao parto com a experiência de alguém que já presenciara o nascimento de muitas crianças na hacienda, segurava o neto com ternura renovada. Via no rostinho angelical não apenas a continuação da linhagem Herrera, mas também a prova de que o amor verdadeiro pode realmente curar feridas que pareciam incuráveis. "Ele será forte", disse ela, balançando delicadamente o bebê. "Vejo nos olhos dele a determinação de seu pai e a compaixão de sua mãe." Os primeiros meses de maternidade trouxeram à Esperança descobertas que não poderia ter imaginado. Sua voz, agora completamente restaurada, encontrou sua expressão mais pura nas canções de ninar que inventava para Felipe. Eram melodias simples, inspiradas nos sons da natureza que sempre a consolaram: o murmúrio das fontes, o sussurro do vento entre as folhas, o canto matinal dos pássaros que acordavam com o sol. O centro de ervas medicinais continuou prosperando mesmo após o nascimento de Felipe. As mulheres que Esperança havia treinado assumiram maior responsabilidade, permitindo que ela equilibrasse a maternidade com sua paixão pela medicina natural. Maria Helena, sua primeira aluna, havia se tornado uma assistente valiosa, capaz de preparar remédios complexos e ensinar novas aprendizes. "Esperança", disse Maria Helena numa tarde, enquanto organizavam frascos de tinturas na despensa, "recebi uma carta de minha irmã em Puebla. Ela diz que as mulheres de lá estão interessadas em aprender nossos métodos. Será que poderíamos expandir?" completou Esperança, embalando Felipe enquanto supervisionava o trabalho. Sebastião já mencionou essa possibilidade. "Talvez seja a hora de ensinarmos outras mulheres a estabelecer seus próprios centros." A ideia cresceu como uma semente plantada em solo fértil. Sebastião, com sua experiência comercial, organizou viagens para diferentes cidades, levando consigo algumas das mestras curandeiras formadas na Hacienda Herrera. Elas não apenas vendiam os produtos, mas também ensinavam outras mulheres a cultivar e preparar suas próprias ervas medicinais. O impacto foi extraordinário. Em menos de 2 anos,
uma rede de centros de medicina natural, havia se espalhado por várias províncias, todas conectadas pelos conhecimentos e métodos desenvolvidos no Jardim Secreto de Esperança. Mulheres que antes dependiam completamente de seus maridos para sobreviver, encontraram independência e propósito, transformando não apenas suas próprias vidas, mas as de suas comunidades. 5 anos haviam se passado desde o nascimento de Felipe, e a Hacienda Herrera havia se tornado um símbolo de prosperidade e inovação em toda a região. O menino, agora correndo pelos corredores de pedra com a energia incansável da infância, carregava consigo a curiosidade natural de quem cresceu, cercado por jardins cheios de mistérios e mulheres sábias que viam magia nas plantas mais simples. «Mamá», disse ele numa manhã, puxando a saia de Esperança, enquanto ela preparava uma pomada para as mãos ressecadas de uma trabalhadora rural. «Por que as plantas curam as pessoas?» Esperança sorriu, ajoelhou-se para ficar na altura dos olhos verdes e curiosos do filho. Sua voz, agora forte e melodiosa, carregava toda a sabedoria adquirida através dos anos de silêncio e redescoberta. «Porque elas guardam dentro de si pequenos pedaços da força da terra», explicou, pegando uma folha de aloe vera e mostrando a seiva transparente que escorreu quando a quebrou. «Vê isso? É como se a planta estivesse oferecendo um presente para quem precisa de cura». Felipe tocou delicadamente a seiva com o dedo indicador, seus olhos arregalados de admiração. «E você fala com elas?» «De certa forma, sim», respondeu Esperança. «Não com palavras como falamos agora, mas prestando atenção ao que elas precisam, ao que elas podem nos dar. É uma conversa silenciosa». A criança assentiu solenemente, como se compreendesse perfeitamente a lógica daquela comunicação especial. Esperança percebeu com ternura que Felipe estava desenvolvendo a mesma sensibilidade que ela possuía, a capacidade de ouvir além das palavras, de perceber as necessidades não pronunciadas dos outros. Sebastião observava essas interações entre mãe e filho com o coração cheio de gratidão. Seus negócios haviam prosperado além de suas expectativas mais otimistas, mas sabia que a verdadeira riqueza de sua vida estava naqueles momentos cotidianos, na risada de Felipe ecoando pelos pátios da hacienda, na voz melodiosa de Esperança cantando enquanto trabalhava, na paz serena que havia encontrado depois de anos de turbulência. «Você se arrepende?» perguntou Dona Carmen numa tarde, encontrando-o na biblioteca onde costumava trabalhar em seus registros comerciais, de ter trocado a vida da cidade grande por este cantinho do mundo. Sebastião ergueu os olhos dos livros de contabilidade, observando pela janela o jardim onde Esperança ensinava um grupo de jovens mães a preparar chás calmantes para bebês com cólicas. «Jamais», respondeu ele, fechando o livro. «Descobri que a verdadeira prosperidade não se mede pelo ouro acumulado, mas pela paz que se sente ao acordar cada manhã». Carmen assentiu, compreendendo. Ela mesma havia encontrado uma satisfação inesperada em seu papel de avó, dedicada e mentora das jovens curandeiras. O vazio que carregara por décadas, desde a renúncia ao amor, havia sido preenchido por um tipo diferente de realização, a alegria de ver outras mulheres florescerem onde ela havia escolhido definhar. Naquela época, histórias sobre a Hacienda Herrera e sua extraordinária escola de medicina natural já haviam se espalhado muito além das fronteiras regionais. Médicos de cidades distantes vinham visitar o centro, alguns céticos, outros genuinamente interessados em aprender sobre os métodos tradicionais que estavam produzindo resultados notáveis. Doutor Eduardo Morales, um jovem médico formado na capital, chegou numa tarde de verão com a arrogância típica de quem confia apenas na medicina formal. Esperança recebeu-o com a cortesia serena que havia aprendido a usar com visitantes duvidosos. «Senhora Mendoza», disse ele, observando os jardins ordenados com olhar crítico, «ouvi relatos sobre curas milagrosas realizadas aqui. Como médico, sinto-me obrigado a investigar se não há charlatanice envolvida». «Doutor Morales», respondeu Esperança com tranquilidade, «será bem-vindo a observar nossos métodos e questionar tudo o que desejar. A verdade não teme o escrutínio». Durante 3 dias, o médico acompanhou as atividades do centro, tomando notas detalhadas e fazendo perguntas específicas sobre dosagens, preparações e resultados. Gradualmente, sua expressão cética deu lugar a uma admiração respeitosa.
É extraordinário, admitiu ele no último dia, observando Esperança tratar uma ferida infectada de um trabalhador rural com uma pomada de calêndula e mel. A ferida está cicatrizando mais rapidamente do que eu veria com os métodos convencionais. O segredo, explicou Esperança, não está apenas nas plantas, mas no cuidado com que são cultivadas, preparadas e aplicadas. Cada remédio carrega consigo a intenção de cura de quem o fez. Doutor. Morales partiu da hacienda transformado, levando consigo não apenas conhecimentos práticos sobre medicina natural, mas uma compreensão renovada sobre a importância de tratar não apenas os sintomas, mas a pessoa inteira, corpo, mente e espírito. O verão de 1847 trouxe desafios inesperados que testariam toda a fortaleza que Esperança e Sebastião haviam construído juntos. Uma seca severa atingiu a região, secando rios e ameaçando as plantações que sustentavam centenas de famílias. Mas era mais que uma crise agrícola. Era um momento que revelaria o verdadeiro caráter de tudo o que haviam construído. As primeiras semanas sem chuva foram recebidas com otimismo cauteloso. Sebastião organizou racionamentos de água e Esperança adaptou seus cultivos às condições mais áridas. Mas quando os meses se estenderam sem uma única gota de chuva, a situação tornou-se desesperadora. As famílias dos trabalhadores estão começando a passar fome, relatou Maria Helena numa reunião de emergência no pátio principal da hacienda. Alguns já partiram para outras regiões procurando trabalho. Esperança olhou ao redor do círculo de mulheres que havia treinado. Rosa, com seus cabelos grisalhos e mãos sábias. Dolores, grávida de seu terceiro filho. Carmen Maria, agora uma mestra curandeira por direito próprio. Todas olhavam para ela com esperança, aguardando uma solução que ela não tinha certeza de possuir. Temos reservas de dinheiro dos negócios, disse Sebastião. Podemos comprar alimentos em outras regiões e distribuir às famílias. Mas por quanto tempo? Questionou Dona Carmen, sempre prática. Se a seca continuar, nem toda a riqueza do mundo salvará a região. Foi Felipe, agora com 5 anos e sempre presente nas discussões familiares, quem ofereceu uma perspectiva que surpreendeu a todos. Mamá, disse ele, puxando a manga do vestido de Esperança. E se as plantas souberem onde tem água? Você sempre diz que elas falam conosco. O silêncio que se seguiu foi profundo e reflexivo. Esperança ajoelhou-se ao lado do filho, seus olhos brilhando com uma ideia que começava a se formar. As plantas do deserto, murmurou ela. Claro, Rosa, você conhece as plantas nativas que sobrevivem às secas mais severas? A anciã índia assentiu lentamente, compreendendo aonde Esperança queria chegar. Sim, Mija. Meu povo sempre soube que certas plantas crescem apenas onde há água subterrânea. O que se seguiu foi o projeto mais ambicioso que a Hacienda Herrera já havia empreendido. Usando o conhecimento ancestral de Rosa sobre plantas indicadoras de água, combinado com a experiência botânica de Esperança e os recursos organizacionais de Sebastião, eles iniciaram uma busca sistemática por fontes de água subterrânea. Durante semanas, equipes de trabalhadores escavaram em locais indicados pelas plantas, seguindo pistas que pareciam fantásticas para mentes racionais, mas que se provaram surpreendentemente precisas. O primeiro poço jorrando água cristalina foi descoberto perto de um grupo de álamos que Rosa havia identificado como árvores sedentas, que só crescem onde podem beber. A descoberta salvou não apenas a Hacienda Herrera, mas toda a região. Os poços encontrados forneceram água suficiente para irrigação e consumo humano, transformando a crise em oportunidade para melhorias permanentes na infraestrutura local. Mas o verdadeiro teste veio quando famílias desesperadas de regiões vizinhas começaram a chegar, fugindo da seca que ainda assolava suas terras. Esperança e Sebastião viram-se diante de uma escolha crucial: usar seus recursos limitados apenas para proteger os seus, ou abrir as portas para centenas de refugiados. Se acolhermos todos, podemos não ter o suficiente para nós mesmos, argumentou um dos administradores da hacienda. É uma decisão perigosa. Esperança olhou para o marido, vendo nos olhos verdes dele a mesma determinação que sentia em seu próprio coração. Lembraram-se simultaneamente de como haviam sido acolhidos em seus momentos de maior necessidade. Ele, ferido e arruinado. Ela, muda e traumatizada.
Faremos como meus pais teriam feito, disse Esperança, sua voz carregando toda a autoridade de quem havia encontrado sua verdadeira força. Abriremos nossas portas e confiaremos que a Providence cuidará do resto. A decisão transformou a Hacienda Herrera num verdadeiro santuário. Famílias inteiras foram acomodadas nos pátios e salões vazios, crianças brincavam nos jardins medicinais sob o cuidado das curandeiras, e homens desesperados encontraram trabalho nos projetos de expansão dos poços. E então, numa noite de setembro, quando Esperança havia perdido a conta de quantas pessoas abrigavam, aconteceu algo que ela interpretou como a aprovação divina de suas escolhas. Felipe, brincando no jardim após o jantar, gritou de alegria: "Mamá, papá, venham ver!" Correram para onde o menino apontava e viram o primeiro arco-íris que aparecia no vale em meses, pintando o céu com cores vibrantes que pareciam prometer dias melhores. Mais importante ainda, nuvens escuras começavam a se acumular no horizonte. A chuva chegou naquela madrugada, suave no início, depois torrencial, lavando a terra sedenta e enchendo de alegria os corações de todos que haviam encontrado refúgio na hacienda. Era como se o céu reconhecesse e recompensasse a generosidade daqueles que havia escolhido compartilhar em vez de acumular. Naquela manhã úmida e perfumada, quando Esperança observava as primeiras plantas verdes brotando da terra molhada, soube que haviam passado pelo teste mais importante de suas vidas e que o verdadeiro legado que deixariam não seria medido em riquezas acumuladas, mas em vidas tocadas pela compaixão. 10 anos se passaram desde aquela noite tempestuosa, quando um homem ferido bateu às portas da Hacienda Herrera, e o vale de Usala havia se transformado numa região próspera conhecida em todo o país por sua inovação agrícola e medicina natural. A pequena escola de curandeiras de Esperança havia se multiplicado em dezenas de centros espalhados por várias províncias, cada um adaptado às necessidades e plantas nativas de sua região. Felipe, agora um menino de 10 anos com a curiosidade insaciável do pai e a sensibilidade da mãe, corria pelos jardins expandidos da hacienda, perseguindo borboletas entre as fileiras de lavanda. Sua risada ecoava pelos pátios de pedra como música, lembrando constantemente Esperança, de como a alegria pode renascer mesmo nos corações mais feridos. "Mamá", disse ele numa tarde dourada de outono, aproximando-se de onde ela trabalhava numa nova estufa dedicada a plantas medicinais raras, "a senhora Carmen disse que você era muda quando criança. É verdade?" Esperança parou de transplantar as mudas delicadas de ginseng, suas mãos sujas de terra rica e escura. Olhou para o filho com ternura, percebendo que chegara o momento de compartilhar com ele a história completa de sua jornada. "Sim, meu amor", disse ela, sentando-se num banco rústico e fazendo sinal para que ele se juntasse a ela. "Por muitos anos, eu não conseguia falar. Por quê? Estava doente? De certa forma, sim. Meu coração estava doente de tristeza." Esperança escolheu suas palavras cuidadosamente, querendo ser honesta sem traumatizar o menino. "Quando eu tinha sua idade, vi coisas muito tristes acontecerem com pessoas que amava. A dor foi tão grande que minha voz se escondeu dentro de mim como um passarinho assustado que não quer sair do ninho." Felipe processou essa informação com a seriedade que sempre demonstrava quando falavam de assuntos importantes. "E o que fez sua voz voltar?" "Seu pai", respondeu Esperança sem hesitação. "Ele me ensinou que não precisamos ter medo do amor só porque às vezes ele dói. Me ensinou que guardar o coração trancado é como guardar uma semente na gaveta. Ela nunca pode crescer e se tornar uma flor bonita." Naquele momento, Sebastião apareceu na porta da estufa, seus cabelos agora tocados por fios prateados que apenas acentuavam a dignidade madura de seus 43 anos. Usava roupas simples mas bem cuidadas e carregava nos braços uma pilha de cartas que haviam chegado com o correio da tarde. "Perdão por interromper", disse ele, mas sua expressão indicava notícias importantes. Chegou uma carta da capital. Esperança sentiu um arrepio de apreensão, lembrando-se de que cartas da capital raramente traziam boas notícias para pessoas de sua posição social. Mas quando Sebastião estendeu o envelope com selo oficial, ela notou que ele sorria. "É do Ministério da Agricultura", explicou ele. "Querem convidar você para apresentar os métodos da Hacienda Herrera numa conferência nacional sobre medicina natural.
Esperança arregalou os olhos, mal conseguindo acreditar no que ouvia. Eu? Mas você revolucionou a medicina natural no país, disse Sebastião, ajoelhando-se ao lado do banco onde ela estava sentada. Centenas de mulheres encontraram independência através dos conhecimentos que você compartilhou. É justo que seja reconhecida. A ideia de falar diante de uma audiência de eruditos e autoridades governamentais teria apavorado a Esperança de 15 anos atrás. Mas a mulher que havia emergido do silêncio através do amor, que havia construído um centro de cura a partir de um jardim secreto, que havia salvado sua região da seca através da sabedoria ancestral, não sentia medo, apenas uma responsabilidade serena de representar dignamente todas as mulheres cujas vozes ainda aguardavam ser ouvidas. Aceito, disse ela, sua voz firme e clara, mas não irei sozinha. Maria Helena, Rosa, Dolores, todas as mestras curandeiras devem vir comigo. Esta honra pertence a todas nós. 3 meses depois, na grande conferência da capital, Esperança subiu ao palco diante de uma audiência de médicos, cientistas e autoridades. Vestia um traje simples, mas elegante de seda azul marinho e carregava nos braços uma cesta com amostras das plantas que haviam transformado tantas vidas. Senhores, começou ela, sua voz ecoando claramente pelo auditório lotado, venho até vocês não como uma erudita ou especialista, mas como uma mulher que aprendeu a ouvir o que a natureza tem para nos ensinar. Durante 1 hora, ela falou sobre plantas e cura, sobre tradição e inovação, sobre a importância de preservar conhecimentos ancestrais enquanto se abraça o progresso científico. Mas, principalmente, falou sobre a força transformadora da compaixão, como um ato simples de cuidar pode curar não apenas o corpo, mas também a alma. Quando terminou, o silêncio que se seguiu foi profundo e respeitoso, quebrado finalmente por uma salva de palmas que durou vários minutos, mas para a Esperança, o verdadeiro prêmio veio quando uma jovem médica se aproximou depois da apresentação, lágrimas nos olhos. Senhora Mendoza, disse a jovem, sua história me deu esperança. Também perdi minha voz por algum tempo, não literalmente, mas perdi a confiança para falar em nome das pacientes mulheres que são ignoradas pela medicina formal. Obrigada por me lembrar que todas as vozes importam. No trem de volta para casa, enquanto observava a paisagem familiar das montanhas se aproximando, Esperança refletiu sobre a jornada extraordinária que a trouxera daquela menina muda e traumatizada até a mulher reconhecida nacionalmente que se tornara. Mas sabia que a verdadeira medida de seu sucesso não estava nas honrarias recebidas, e sim no jardim de casa, onde Felipe aprendia a ouvir o sussurro das plantas, onde mulheres encontravam força para reconstruir suas vidas, onde o amor havia provado ser mais poderoso que o medo. Quando finalmente chegaram à Hacienda Herrera, encontraram Dona Carmen esperando na varanda principal, agora uma senhora de cabelos completamente brancos, mas olhos ainda vivos de alegria. Aos seus pés brincavam 3 netos, Felipe e os gêmeos recém-nascidos, Maria e Fernando, que haviam chegado ao mundo 6 meses antes, como a confirmação de que o amor de Sebastião e Esperança continuava a crescer e florescer. Como foi? Perguntou Carmen, abraçando a sobrinha com ternura. Como um círculo que se completa, respondeu Esperança, olhando ao redor da hacienda que havia sido cenário de tanta dor e tanta cura. Sob o manto estrelado que cobria o vale de Iusala, enquanto o perfume de jasmins dançava na brisa noturna, Esperança segurou nos braços sua filha recém-nascida e sussurrou uma promessa. Você nunca precisará encontrar sua voz, minha pequena Maria, porque crescerá sabendo que sempre a teve. Sebastião, observando sua esposa ninar a filha, enquanto Felipe e Fernando brincavam entre as roseiras floridas, soube que haviam construído mais que uma família ou um negócio próspero. Haviam criado um legado de esperança que se espalharia por gerações, lembrando a todos que o amor verdadeiro tem o poder de transformar silêncios em canções, feridas em sabedoria e corações solitários em jardins onde a felicidade pode finalmente florescer. Comecei aqui sem voz, e agora volto sabendo que minha voz pode ecoar muito além destes muros. Naquela noite, toda a família se reuniu no jardim secreto que havia sido o berço de tudo, e ali, naquele jardim perfumado onde tudo começou,
A história de Esperanza Herrera encontrou seu final perfeito, não porque tudo havia terminado, mas porque tudo havia finalmente começado de verdade.